Há esperança, não é, irmãos? Uma vez que o tapeceiro coloca tudo no lugar, certamente olhando por baixo, a gente não vai conseguir nunca entender. Mas quão bom é saber que Deus está cuidando de tudo. Está vendo o título do sermão da agora à noite? Sanidade e santidade. Gente do céu. Eu quero já avisar que eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. E sempre que eu usar a palavra sanidade, eu não vou usá-la de uma forma técnica, clínica, jamais. Sanidade para mim aqui é, estou bem, estou legal, estou inteiro, ok. Comigo, com os outros, com Deus, com a vida. Sabe essa sensação enorme de bem-estar? Aquela coisa que os judeus usam a palavra shalom, que não quer dizer somente paz, não. Quer dizer, eu estou bem, eu estou bem, eu estou tranquilo. Sanidade. Ainda que eu use a palavra insanidade, eu não estou fazendo aqui diagnóstico de quem quer que seja. Aliás, eu até acredito que se houvesse uma pesquisa para saber o nível de sanidade de todos nós reunidos neste lugar, passaríamos todos por média. Não é? Mas é muito fácil, às vezes, perceber os sinais de insanidade no outro, as dificuldades do outro. Mas hoje eu quero falar sobre sanidade e santidade. E o texto bíblico que vou usar, aí está. É o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Sanidade, quando estou envolvido em caos, talvez este seja o grande desafio. Porque é fácil estar bem quando tudo está bem. É fácil manter o equilíbrio quando ninguém me provoca. Aliás, eu encontrei já algumas pessoas assim: pastor, eu sou muito calmo, muito tranquila. Mas quando alguém me provoca, que tipo de calma, paciência e tolerância é esta que não suporta a menor instigação, a menor provocação? É por isso que hoje eu quero falar da sanidade que floresce em meio ao caos. É quando a gente consegue se manter equilibrado, apesar de tudo que acontece à nossa volta. Apesar das coisas não se encaixarem, mesmo quando eu não tenho sequer um olhar de esperança sobre o que está por acontecer. Eu li alguns artigos sobre isso. É fácil perceber aquilo que hoje parecem, finalmente, os especialistas do comportamento humano, parece que começaram a reconhecer. Escuta aqui o que eu li. Pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vida mais saudáveis. E quando adoecem, desenvolvem menos depressão e se recuperam mais rapidamente. Isso parece hoje ser um consenso. Mas eu vou falar do lado de cá, tá?
eu estudei no seminário, e no seminário eu estudava numa rua chamada Rua do Padre Inglês. E nós brincávamos muito porque aquela rua era a Rua dos 3 S's. Havia um primeiro seminário chamado Seminário de Educação Cristã, que era voltado, na minha época, lá atrás, somente estudavam mulheres. Depois vinha o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde eu e a Cláudia nós estudamos. E logo depois vinha um sanatório. Então nós brincávamos dizendo que eram os 3 S's. E à medida que a gente era promovido, passando de mestrado, pós-graduação, poderia chegar no 3º S. Eu digo isso, irmãos, de uma forma que, eu vou lhe dizer, eu me incomodava bastante quando eu andava pelaquela rua e de repente, de lá de dentro do sanatório, eu ouvia muitas canções que cantamos dentro dos nossos santuários. Eu me recordo, inclusive, que o meu professor na área de psicologia no seminário, que foi o professor Merval Rosa, ele falava sobre isso e ele levantava uma questão extremamente delicada. Ele dizia assim, que a espiritualidade pode nos ajudar a manter esse eixo, a manter o equilíbrio, a viver de uma forma, a experimentar a sanidade. Mas que igreja, comunidade religiosa também é lugar onde muita gente adoece. Em função da exploração do medo, medo do inferno, medo disto, medo daquilo, da manipulação de alguns homens e mulheres sem qualquer escrúpulo, que em função de sua autoridade religiosa, espiritual, acabam dominando o coração e a mente das pessoas à sua volta. Mas eu insisto, a santidade e a sanidade precisam caminhar de mãos dadas, de mãos dadas. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, eu reconheço que ele tinha tudo para, quem sabe, ter até surtado. E eu vou lhe dizer por quê. Paulo, ele estava preso quando escreveu esta carta. E além de estar preso, o teor do texto nos mostra que ele tinha a certeza de que seus dias estavam chegando ao fim. O seu sofrimento era grande. Ele havia sido abandonado por grande parte dos seus amigos. Ele disse que ninguém ficou ao lado dele quando ele foi levado no segundo processo. Ele estava extremamente carente, extremamente carente. Mas se você olhar esta carta, ele não escreve esta carta como um coitadinho, se vitimizando, sabe? Ele não faz isso. Eu leio esta carta e eu me surpreendo quando ele diz assim, por exemplo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e aí ele diz, nem de mim, que sou, diz o texto, deixa eu voltar, que sou prisioneiro dele. Essa expressão prisioneiro dele, para mim, ela é uma chave de sanidade, porque ele está dizendo, eu não me considero vítima das circunstâncias. Ele está dizendo, eu não sou preso, eu não estou aqui preso, não sou prisioneiro de César. Eu entendo que esse momento na minha vida faz parte dessa tapeçaria de Deus que eu não estou entendendo nada, mas que Ele está controlando. E você não imagina como é confortante quando a gente, mesmo mergulhado em situações para as quais a gente não encontra resposta nem explicação, a gente continua acreditando que Deus está no controle, que se eu estiver num hospital, eu sou um paciente dele, que se eu estiver numa prisão, eu sou prisioneiro dele, que se eu estiver num palácio, eu sou um abençoado dele. Em qualquer situação, Deus está no controle, e isso me permite viver sanidade, irmãos. Eu recebi um abraço muito especial, Fábio, foi até onde eu estava e me deu um abraço. Mas eu ainda me recordo que também choramos juntos. Eu me lembro do dia em que Patrícia me viu e viu a família, estávamos num momento muito delicado, aqui do lado de fora do hospital, e as notícias não eram nada boas. Naquele dia eu ainda me recordo de ter orado e ter colocado meu filho nas mãos de Deus, disse, olha Senhor, Tu sabes de todas as coisas, está nas Tuas mãos. E hoje ele veio me dar um abraço, eu acho que ele guardou esse abraço por muito tempo. E quão bom é a gente ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. Eu não sei onde é que você está, ou o que você está vivendo, mas que não lhe falte esta convicção de que Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da sua história. Nada que esteja acontecendo com você foge ao conhecimento de Deus.
E uma coisa para mim surpreendente é que as cartas escritas pelo apóstolo revelam que naquela circunstância, dentro da prisão, Paulo precisou se reinventar. Deixa eu explicar o que é que eu quero dizer. Durante o seu ministério, Paulo escreveu algumas cartas. Você se lembra de alguma carta do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo? Diga o nome. Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses. O que essas cartas têm em comum? Todas elas foram dirigidas a igrejas. Mas ele agora está escrevendo, e quando ele escreve, vejam só, a Bíblia vai dizer que ele está escrevendo a Timóteo, meu amado filho. Eu vou mais longe. Há um outro texto para mim preciosíssimo. É quando ele diz na segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Pelo qual sofro a ponto de estar preso, como criminoso. Aí depois ele diz, contudo a palavra de Deus não está presa. Você não imagina o desconforto que sente. Aliás, deve imaginar se passou por isso. Aquela pessoa que é ativa, que faz tudo, que vive na rua, que vai para cá, que vai para lá, e de repente precisa ficar parada, e não pode fazer absolutamente nada mais do que esperar. Isso é angustiante. Paulo viveu a vida dele pregando o evangelho, de cidade em cidade, chegava em um lugar, anunciava o evangelho, passava por isso, passava por aquilo, de repente ele estava preso, não sei quantos metros quadrados, ainda algemado por conta da questão da segurança. Você pode imaginar isso? Aí, é nessa hora que a gente perde a sanidade. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? A minha vida era isto, eu vivi a vida inteira, e a gente começa a se lamentar. Só que Paulo disse, olha, quem está preso sou eu. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. Eu preciso encontrar alguma forma de continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo, mas que agora eu não posso sair daqui. Aí ele dá aquele estalo, sabe, diz, já sei, vou escrever cartas. Vou escrever cartas. E ele começa escrevendo a igrejas. E depois, quando ele percebe que a vida dele está chegando ao fim, ele começa a perceber, eu preciso formar líderes, eu preciso orientar esses jovens pastores. Aí começa a escrever. Aí vai uma carta para Timóteo, vai uma segunda carta para Timóteo, vai uma carta para Tito. Você precisa se reinventar. Não seja tentado a pensar que você é indispensável. Para de se lamuriar e reinvente. Não dá para fazer mais desse jeito? Descubra uma forma. Encontre uma maneira. Mas eu vivi o tempo todo trabalhando assim, fazendo assim. Criei meus filhos com isso. Mas se já não dá, se você continuar se lamentando, sabe o que é que vai mudar? Absolutamente nada. Você só vai viver a experiência da insanidade. Insanidade. Meu Deus. Aí eu continuo a ler o texto e sabe o que é que eu percebo? Inclusive está faltando uma palavrinha, que é a palavra que ali depois do de, entre o de e o era. Apesar de tudo o que estava acontecendo, Paulo mantinha plena convicção de que era apóstolo pela vontade do Senhor. Meu Deus. Primeiro verso, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Você já imaginou o que é que ele está dizendo? Eu sou resultado da vontade de Deus. O que está acontecendo comigo, tudo que na minha vida é fruto do que, irmãos? Da vontade de Deus. Normalmente a gente consegue identificar como vontade de Deus aquilo que é agradável, aquilo que é confortável, aquilo que é sinônimo de prosperidade, né? Saúde é de Deus, pastor, doença. Isso é de Deus, aquilo não é de Deus, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Eu quero insistir com você que a sanidade, sabe, que a gente tanto almeja, esse equilíbrio emocional que a gente tanto busca, ele será fruto desta consciência de que somos o que somos pela vontade soberana de Deus. Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade com isso. Deixa eu lhe dar uma receita. Perdão aqui a palavra receita, viu, médicos? Mas deixa eu lhe dizer, lhe dar uma sugestão. Cultive a gratidão. Eu creio firmemente que o cultivo da gratidão contribui para a ressignificação daquilo que está à minha volta, daquilo que eu estou experimentando. Você pode imaginar um homem dentro da prisão, passando por tudo isso, mas ao mesmo tempo agradecido? Como assim, pastor? Veja o que ele escreveu no versículo 3, nós lemos o versículo, ele disse, dou graças a Deus. Você pode dizer isso comigo? Dou graças a Deus. De novo.
Dou graças a Deus. E eu vou lhe dizer, a gente já está preparando o dia, a hora, o momento em que a gente vai dar graças a Deus como família pela vida do Davi. A Cláudia está esperando que ele esteja mais fortalecido para que ele possa participar desse culto. Porque se a gente fizer o culto sem a presença dele, não vai ser um culto azul, viu? Por que azul, pastor? Porque é a cor do autismo, sabe? E tudo que a gente faz pensando nisso, tem que parecer com ele. Não vai parecer com a gente, vai parecer com ele. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se a gente vai fazer em casa e transmitir pela internet. Eu não sei se vamos fazer no santuário. Eu não sei onde vamos. Mas, sabe, dar graças é um exercício tão grande de libertação. Sabe, dar graças faz com que você se torne mais gente. Mais gente, de verdade, mais gente. Aí ele diz, olha, eu dou graças. E ele diz, quando eu me lembro de você, eu oro tanto por você, mas eu dou graças. Talvez você não encontre, como o apóstolo Paulo não encontrou, dentro da prisão, alguma coisa para ser motivo de graças. Aí o que é que ele diz assim? Eu vou dar graças pelas minhas lembranças. Há alguns momentos na vida em que grande parte de nossa gratidão tem a ver com as nossas memórias. E à medida que a gente envelhece, a gente começa a perceber que a gente tem mais passado do que futuro. E a gente tem mais lembranças. E quando a gente é seletivo e guarda boa lembrança. E quando a gente é seletivo e guarda aquilo que é agradável. Paulo disse, olha, eu lembro de você constantemente em minhas orações. E quer saber? Eu dou graças a Deus. Eu fico imaginando o que ele podia ter lembrado. Quem sabe do dia que encontrou Timóteo, quando começava a sua segunda viagem missionária, de alguma experiência ao longo desse tempo, na obra missionária, alguma coisa, alguma conversa que tiveram, algum churrasco que fizeram os dois juntos, um momento de... Eu não sei o que é que ele trazia à memória, mas por favor, use as lembranças para trazer sanidade, porque outro tipo de lembrança pode gerar o quê? A insanidade. E numa hora como essa, a gente precisa exercitar a gratidão e ela vai fazer toda a diferença na vida. E ele não agradece somente pelas lembranças, vejam, ele usa uma expressão aqui, olha, consciência limpa. Paulo estava preso, mas ele cometeu algum crime? Qual foi o crime que o apóstolo Paulo cometeu, irmãos? Pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Aí ele diz, olha, eu estou passando por tudo isso, mas a minha consciência... Gente, isto é um patrimônio. Sua consciência está limpa, minha irmã? Quando lhe acusam, meu irmão, você pode dizer, a minha consciência está limpa diante de Deus, porque eu não fiz. Problema é quando falam e você sabe que deu motivos para aquilo. Pastor, e o que é que eu faço? Se arrependa, peça perdão a Deus, porque o que estiver sujo em sua consciência será lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia me diz que purifica de todo pecado. Você não precisa continuar vivendo assim. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo claramente tudo isso. Agora, eu também sei que em alguns momentos a sanidade do outro é o motivo de minha preocupação. Pastor, eu sou tranquila. Eu sou tranquilo. Pense em um homem são. Uma mulher sã. Sanidade é o meu sobrenome. É Maria da Sanidade. Sabe? É o José Sanidade da Silva. Mas eu vou insistir. Porque, irmãos, às vezes a nossa preocupação é porque a gente olha ao nosso lado e a gente quer contribuir de alguma forma, a gente quer ajudar, quer trazer um pouco mais de paciência para aquela pessoa que é impaciente. Um pouco mais de moderação, de equilíbrio naquela pessoa que é explosiva, impulsiva. Pastor, e a gente faz o quê? A gente faz o quê, pastor? Pode, tá certo, não pode matar, porque a Bíblia diz não matarás. Mas dá para machucar só um pouquinho? O que é que a gente faz? Alguma tortura, alguma coisa que a gente possa fazer? Deixa eu lhe dizer o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você percebeu que Paulo, ele consegue processar a prisão de uma forma extremamente saudável. Mas quando ele começa a pensar em Timóteo, além de agradecer, a Bíblia mostra que Paulo revela uma enorme preocupação com o desânimo que começa a tomar espaço no coração de Timóteo.
No versículo 6 do capítulo 2 que lemos, ele diz assim, olha, por essa razão, torno a lembrar-lhe. E aqui, quando a Bíblia diz, torno a lembrar-lhe, é que este assunto era um assunto recorrente. Ele não está falando sobre isso pela primeira vez. E aí, notem o conteúdo daquilo que Paulo é alvo da preocupação do apóstolo. Ele diz assim, olha, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva quer dizer, mantenha a brasa acesa. Eu sei que alguns aqui têm enorme dificuldade de acender o fogo da churrasqueira. Se precisarem de alguma orientação, pode procurar-me. Mas é verdade. Mas algumas vezes o grande problema não é começar processos. É manter a firmeza nos processos. É exercer a perseverança. Aliás, e também beber um copo d'água nesse momento em que a garganta começa... Você não, que você está grávida. O varão que está ao seu lado, minha filha. Estou tão feliz. Já sabem, né? Vocês sabem que eu vou ser avô de novo, não sabem? E que já tem até um nome o rapaz, né? 4 letras. Tito vai ser o nome do rapaz. Tito vai ser o nome do rapaz. T-I-T-O. Isso é para ver se o menino não tem dificuldade na alfabetização, escrever o nomezinho dele. É uma preguiça desse povo, não é, gente? É uma preguiça. O menino vai fazer uma bola, um tracinho e 2 T's. Escrevi meu nome. Ah, que coisa. Tinha que ser um nome assim bem grande, né, irmãos? Uma coisa assim, bem mais... Como? Qual foi a sugestão? Não, escapou, não foi? Escapuliu, não foi? Mas veja, por essa razão, aí o apóstolo Paulo vai dizer, mantenha isso vivo dentro de você. O grande problema, às vezes, aliás, não é o grande problema, meu Deus. O grande desafio de uma relação não é apaixonar-se. Às vezes você até se apaixona sem querer. Agora, manter essa chama acesa por... Quantos já estão casados há 5 anos? Levanta a mão para eu ver. 5 anos. Quantos já estão há cerca de 10 anos casados? Ok. 15 anos. Tem alguém com mais de 15 anos aí? 20 anos de casados. 25 anos de casado. Tem alguém já nessa fase, de 25 para cima? Ok. 30 anos de casados para cima? Ok. Tem gente levantando a mão. Vou em frente, viu? Posso ir? 35 anos de casado para cima? Ok. 40 anos de casado para cima, ainda tem gente? Tem gente, gente. 45 anos de casado para cima, ainda tem gente? Eu vou chegar lá para derrubar vocês todinhos, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. A questão não é começar. Por mais difícil que seja, por exemplo, entrar na universidade, às vezes o grande desafio é continuar perseverante. Quando você começa a se decepcionar com algumas coisas. Não é abrir uma empresa. Você já viu o número de empresas que são abertas e o número de empresas que são fechadas? É manter-se nesse curso. Aí Paulo diz, você precisa estar bem, meu filho. Timóteo, eu estou falando com você, eu torno a lembrar, você precisa manter viva essa... E aí ele fala da imposição de mãos, que é o início do processo de um ministério pastoral. Ele está dizendo, olha para o começo. Lembre-se por que você entrou nesse processo. Lembre-se da paixão. Olha, está vendo essa moça que está aí ao seu lado, que um dia era só uma menina, um adolescente, uma jovem, quando vocês se conheceram? Esse rapaz que agora está com uma protuberância esférica na região abdominal. Pois é, lembra como tudo começou. Alimenta a sua alma dessa certeza que Deus tem uma vocação na sua vida, Timóteo. Você precisa estar bem, você precisa estar bem. Eu comecei a pensar quais seriam as causas, possíveis causas, desse desânimo no coração de Timóteo. E a minha primeira sugestão é de que Timóteo provavelmente estava com medo de fracassar, o medo de envergonhar, quem sabe até o apóstolo Paulo, de decepcionar aquele que investiu tanto em sua formação, em seu... Às vezes a gente tem medo, gente. Às vezes a gente recua, não é por outra razão, a gente nem experimentou, mas a gente tem medo. A gente tem medo, a gente tem medo. No texto bíblico, isso parece saltar aos meus olhos, quando no versículo 8 o apóstolo Paulo diz assim, olha, não se envergonhe, não permita que isso aconteça. E depois ele ainda diz, olha, suporte comigo. E aqui suportar não é tolerar. É quase alguém pedindo,
seja um suporte. Eu preciso agora que você seja um suporte na minha vida. Sabe aquela coisa? Eu não quero ser profano, por isso eu vou só recitar. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Pronto. Sabe, esse ombro para repousar a cabeça, para reclinar a cabeça, esse lugar de afeto em que a gente se sente, sabe, renovado. Às vezes ele nem vai resolver nada, às vezes ela nem vai resolver nada, não tem como resolver, mas só a gente ter este ninho, este lugar, esta posição de afeto. Aí o apóstolo olha para ele e diz assim: venha, suporta comigo, não fique envergonhado do que está acontecendo, não deixe que isso traga desânimo ao seu coração, não permita. Mas Paulo ainda estava preocupado, e talvez essa seja uma das causas desse desânimo, é que Timóteo dá sinais de uma tristeza profunda. No versículo 4 ele diz: olha, eu lembro-me das suas lágrimas. Quando isso aconteceu, eu não sei. Muitos sinalizam para a despedida que aconteceu quando Paulo estava em viagem e ele encontrou-se com os anciãos de Éfeso. A Bíblia diz que houve muito choro. E Paulo guardou na memória o choro daquele jovem pastor. Aliás, eu estou dizendo tão jovem, mas sabe provavelmente que idade ele tinha? Mais de 30, viu? Mas naquela época, 30 anos era jovem, viu, irmãs e irmãos? Hoje em dia, parece que 30 anos já é a pessoa... Estou fazendo meus 30, de repente 30, parece que a pessoa está, meu Deus, acabada, que o mundo acabou. Ali era o início, gente. 30 anos, novinho em folha, é um jovem, é um garoto. Que benção, né? Estava precisando ouvir essa palavra, não foi, minha irmã? Estava precisando. Mas é verdade, é isso que Paulo diz: eu lembro-me das suas lágrimas. Eu sei, irmãos, que perder pessoas que são significativas, vê-las escapando por os nossos dedos e a gente sem poder fazer nada, isso suscita tristeza no coração. Deixa eu lhe dizer, você não permita que essa tristeza se transforme numa marca de sua vida. Tristeza, quando ela é experimentada, ela é uma bênção. Quando a gente reconhece a nossa dor, quando a gente chora a nossa dor. Mas a gente precisa ter aquela esperança do salmista que diz: mas quando o dia amanhecer, essas lágrimas vão passar. Eu estou chorando, mas eu creio na bem-aventurança que diz que o Senhor há de consolar cada lágrima no meu coração, porque bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Mas eu fiquei a pensar, será que não havia outra razão? Talvez a baixa estima, e eu comecei a ler o texto, e no versículo número 14, Paulo olha para Timóteo e vai dizer assim: Timóteo, não desprezes o dom que há em você. Não trate isso como uma coisa pequena. Não olhe para você mesmo, para a missão que você recebeu da parte de Deus, como se fosse uma coisa menor e desprezível. Não despreze isso, não despreze. E eu acho isso muito interessante, porque esse é o versículo 14. Agora veja o que o apóstolo Paulo disse no versículo 12. No versículo 12 ele diz assim: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Eu comecei a fazer uma relação entre aquilo que diz o verso 12, que é o verso anterior, e o verso 14. No verso 12, Timóteo é alvo do desprezo. No verso 14, quem é que está desprezando Timóteo? Ele mesmo. Conviver com o desprezo das pessoas, e é por isso que eu disse lá no início que às vezes igreja é lugar também onde pessoas adoecem. Porque você imaginar que uma igreja estava desprezando aquele rapaz por causa da idade dele, um jovem de 30 anos, à frente e agora que Paulo está preso, quem que vai orientá-lo? Nós vamos ficar sob a orientação desse rapaz, o que é que ele sabe de vida, qual a experiência de vida que ele tem. Eu não sei se você tem sido alvo do desprezo, ou foi alvo do desprezo de alguém muito especial na sua vida. É doloroso a gente se lembrar dos dias em que fomos desprezados por aqueles que deveriam ser pessoas significativas. Não sei se você foi desprezado pelo seu pai, pela sua mãe. Se você foi desprezada por alguém com quem você conviveu durante algum tempo e de repente você descobriu que tudo era mentira. Eu só quero lhe dizer que você não tem controle sobre o desprezo que o outro pode lhe tratar, a forma que as pessoas vão lhe tratar. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que a resposta que ele precisava dar, aí ele diz: mas seja um exemplo.
E a palavra ali, exemplo, é a palavra tipos. De onde vem a palavra tipografia? Grafos, escrita. Tipos, impressão. Ele está dizendo, você precisa ser tipo, impressão. Você precisa marcar as pessoas com aquilo que você carrega na alma. E aí, quer saber? Estão lhe desprezando? Pois agora você vai virar a mesa. Você vai se transformar em exemplo para essa gente toda. Não permita. Você tem sido desprezado? Estão dizendo que você não faz nada que preste? Pois comece a fazer as melhores obras, a se esforçar ainda mais. Estão dizendo que você é um profissional incompetente? Pois prove. Prove a sua capacidade de trabalhar, de fazer as coisas melhor ainda. Ah, você não dá para... Mostre, seja exemplo. Aí o texto diz, olha, você vai ser exemplo para os fiéis, na palavra, nos procedimentos, no amor, na fé e na pureza. Não permita que o desprezo que vem de fora se torne desprezo que vem de dentro. Porque se isso acontecer, sabe aquela coisa da sanidade? Você vai acabar perdendo. Eu não sei se você tem colocado o valor da sua vida nas mãos de alguém. Se ele lhe rejeita, você vive o pior momento de sua vida. Se ele lhe dá atenção, você rejuvenesce, você fica feliz, consegue trabalhar. Quando é que você vai tirar a estabilidade emocional, espiritual de sua vida das mãos de um homem e colocar nas mãos de Deus? Quando é que você vai tirar isso das mãos de uma mulher e vai colocar nas mãos de Deus? Quando é que você vai tirar isso do sucesso de uma carreira profissional, sucesso nos estudos, na sua formação, para colocar na graça de Deus? Mas eu continuei a ler a história, a ler o texto, meu Deus. E eu percebi que algumas convicções vão fazer enorme diferença na minha vida e na sua vida. Primeiro, desânimo não é sinônimo de ausência de fé. Eu sei que algumas pessoas dizem, você precisa ter mais fé. Você precisa ter mais fé, e eu sei que você crê em Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele identifica uma fé verdadeira e presente no coração daquele rapaz. Ele escreve no versículo 5, nós lemos, olha, eu recordo-me da sua fé não fingida, é fé verdadeira. E depois ele diz que habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe, Eunice, e o apóstolo ainda termina dizendo, eu sei que habita em você, você é um homem de fé. Eu sei que existe fé no seu coração. E é esta fé que você carrega que vai destruir o desânimo. Você vai voltar à sanidade, você vai se sentir novamente forte. Não é uma questão de fé. Eu vou repetir, você crê em Deus. Ah, pastor, mas a minha fé é tão pequena. E quando foi que Deus lhe pediu uma fé do tamanho de uma montanha para transportar um grão de mostarda? Ele disse exatamente o inverso. Permita que Deus opere milagres na sua vida. Quer ver uma outra coisa que eu olho no texto e percebo? É que o passado ele precisa ser usado em seu favor. Revisitar suas lembranças pode se tornar uma experiência importante. No texto sagrado, você se lembra que o texto falou de Lóide e de Eunice? Uma era avó e a outra era mãe. Você se lembra também que o texto vai dizer que a fé daquelas mulheres, de alguma forma, se transformou na fé naquele rapaz chamado Timóteo? Eu vou lhe mostrar uma coisa. Em Atos 16:1, quando Paulo se encontra com Timóteo, a Bíblia diz que ele chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. E aí vem um comentário dizendo que a sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Timóteo, quando nasceu, ele não foi circuncidado. Ele foi circuncidado aqui. Por que ele não foi circuncidado? Certamente porque o pai era grego. E deve ter causado algum obstáculo. O apóstolo Paulo está dizendo, você sabe a mãe que você teve, que lhe educou e lhe ensinou os princípios de Deus, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Você não viu isso? Tanto é verdade, irmãos, que lá adiante, ele vai olhar para Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, versos 14 e 15, e vai dizer assim, olha, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem, não é nem o que você aprendeu, mas de quem você aprendeu. E aí o texto vai dizer, notem, depois disso, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Quem ensinou? Quem foi? Se não aquela avó?
senão aquela mãe, que mesmo reconhecendo que a influência do pai não era tão religiosa, que ele não estava ligado nisso, elas deixaram uma marca no coração daquele menino. Tem vó aqui? Tem. Quantas vós? Levanta a mão. Eita, a avó parece estar com preguiça de levantar o braço. Quantas avós eu tenho aqui? Levanta a mão. Ok. Vou lhe dizer, você tem um ministério na vida dos seus netos. Você acha que aquela avó imaginava que o netinho dela ia ser um dos primeiros grandes líderes da igreja, da segunda geração de líderes? Hein? Você imaginava? Será que aquela mulher imaginava isso? Você sabe aquelas historinhas que você conta antes dele dormir? Você sabe aquela bibliazinha que você deu para ele, deu para ela, cheia de gravuras? Você sabe? Isso tem um impacto na eternidade, gente. Exercitar a fé, mesmo quando as coisas não são favoráveis, isso faz uma diferença grande, irmãos. Faz uma diferença grande. Por isso, lembre-se do seu passado. Aliás, deixa eu dizer mais, nunca foi você, sempre foi Deus. No caso de Timóteo, o ministério não é fazer, realizar, mas deixar-se usar. E isso é graça. Isso é graça de Deus. Quando Paulo escreve, nesses versos que lemos, versículo 9 e 10, ele vai dizer, olha, foi Ele que nos salvou, nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras. E aí vem a resposta, não é? Logo embaixo. Por que então me chamou? Por causa da sua própria determinação e graça, porque Ele quis. E por causa da sua graça. Ah, meu Deus. E o texto continua no versículo 10. E Paulo vai dizer, olha, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Não é você, Timóteo, não é de você. Mas você quer tratar isto? Deixa eu lhe dizer, identificar o que guardar e o que não deve ser guardado, vai fazer um bem enorme para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Paulo olha para Timóteo e diz, eu sei que você está sendo desprezado, não é? Mas Paulo diz, você precisa reter outra coisa. O que você precisa guardar? Aí Paulo diz, olha, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Esqueça essa gente. Eu sei que isso é bem estranho que eu vou lhe dizer. Mas quer saber? Esqueça. Faça o seu foco na direção certa. Às vezes você está cercado de gente que tem desprezado você. Mas Deus tem colocado ao seu lado uma pessoa que sempre tem estado. Tem alguém assim na sua vida? Oh, tem alguém assim? Que mesmo quando tudo está atrapalhado, aquela pessoa se aproxima. Aí você faz o quê? Ao invés de você canalizar seu amor, sua alegria, sua gratidão, porque vive uma experiência de uma relação assim, você começa a olhar para quem não lhe dá atenção, quem não falou com você, quem virou o rosto, quem isso, quem aquilo outro. Por favor. Você está alimentando. Você está alimentando. E sabe para onde é que vai sua sanidade? Vai para o lixo. Vai para o lixo. E Paulo continua, olha, quanto ao bom depósito, porque há coisas que eu posso reter, e posso reter pelo Espírito Santo que habita em mim. Guarde, mas guarde assim, selado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas tem outras coisas que eu não consigo guardar. Eu fico impressionado porque ele diz assim, ó, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Tem coisas que eu vou conseguir reter, mas tem outras coisas que eu vou fazer assim, olha, deixa na conta de Deus. Deus vai fazer. Deus vai responder. A justiça virá da parte do Senhor. Você não precisa se defender. Tem horas que a gente faz um esforço tão grande para argumentar. E às vezes você argumentar, o livro de Provérbios é recheado disso. Ele diz, olha, se você vai argumentar com uma criatura que é um nécio, para não dizer outra coisa, uma palavra bonita, né? Você diz até, que é capaz até do nécio achar que é um elogio. Mas ele diz, é perda de tempo. É perda de tempo. Ele chega a dizer, olha, nem com açoites nas costas, certas coisas vão entrar no ouvido daquela criatura. Está escrito na Bíblia, eu só estou citando, viu? E não estou recomendando a ninguém sair aqui açoitando quem quer que seja. Mas eu preciso lhe dizer, guarda com Deus. Tem coisas que você vai guardar no Senhor, outras você vai reter no seu coração, mas as demais, não guarde não. Coloque bem longe da sua própria vida. Eu digo todas essas coisas, e aí termino com uma recomendação do apóstolo Paulo. É quase que uma declaração, sabe? E eu vou fazer dessa declaração a minha última palavra aqui. O que é que ele diz lá no texto? É o versículo 7. Nós lemos esse texto, assim que começamos.
a reflexão. Ele disse o quê? Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia, irmãos, não vem da parte de Deus. Covardia não vem da parte de Deus. E aí a Bíblia diz, sabe o que é que Deus tem nos dado? Primeiro, um espírito de poder. E aqui a palavra poder é dunamis. Sabe o que é que... Essa palavra lembra a palavra dinamite e não é à toa. Porque o dinamis que a gente recebe de Deus, esse poder é um poder explosivo. Sabe aquele pessoal que trabalha em Minas, que às vezes encontra uma grande pedra e precisa tirar, está numa construção de uma rodovia, de uma ferrovia, tem uma grande pedra, o que é que eles pegam, irmãos? Eles botam o que ali? Dinamite, para abrir caminho. E o que o texto está dizendo é que Deus lhe deu poder. O dinamis de Deus está com você. Eu experimentei esse poder, irmãos, de uma forma tão intensa nesse tempo. O poder que eu não consigo nem lhe explicar. Quantas vezes eu não sabia nem mais o que dizer, e a única palavra que eu dizia em oração era repetida. Eu dizia, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu não conseguia dizer mais nada, irmãos. Parecia um mantra, tem misericórdia, meu Senhor. E eu não sei quanto tempo, quantas horas eu não passei repetindo essa mesma palavra. E aí quando a gente se sente nada, aí aquele que tem todo o poder, ele se inclina, diz a palavra, para me ouvir, como um pai de amor, uma mãe amorosa, que se inclina, que fica na posição do filho, diga o que é que você quer. Aí você clama, e Deus manifesta poder sobre a sua vida. Deus nos deu espírito de poder, e ainda, veja, espírito de amor, porque poder sem amor, sem ágape, é tirania, irmãos. Se você tem o poder e não tem amor, você não vai se incomodar absolutamente com quem quer que seja. O poder não vai estar a serviço. Aí o texto diz, é poder, mas é ao mesmo tempo amor. E o texto vai falar depois de uma palavra linda, sofronismos. E eu que falei de Tito, sofronismo não é um nome bonito não, viu? Mas sofronismo. E sabe o que é que significa a palavra? Ali está traduzida, né? Por equilíbrio. Ela é tão fantástica, porque também ela vai dar significado ao poder. Eu vou lhe dizer o que significa literalmente sofronismo, mas antes, eu vi uma declaração, eu não sei pronunciar o nome dessa mulher, Aung San Suu Kyi, uma coisa assim, viu? A gente tem que dizer correndo para ninguém tentar ouvir a pronúncia. Esse nome, é um negócio assim. Ela foi uma líder política que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, eu acho que de 91. E em um discurso, ela disse um negócio que eu li e eu nunca mais esqueci. Consegui encontrá-lo. E deixa eu dizer aos irmãos o que foi que ela disse. Ela disse assim, não é o poder que corrompe, mas o medo. Medo de perder o poder corrompe aqueles que o exercem. E depois ela acrescenta, e o medo da ameaça desse mesmo poder corrompe quem a ele está sujeito. Que às vezes a gente fica colocando a culpa no poder, né? Mas parece que a gente precisa ter uma percepção diferente. Querem que eu volte aqui? Parece que tem gente pensando, porque é um negócio que a gente tem que ruminar, viu? A gente tem que pensar, eu vou fazer. Eu vi até fotos, gente tirando foto. Olha, não é o poder que corrompe, mas o medo. Medo de perder o poder corrompe aqueles que o exercem. E o medo da ameaça desse mesmo poder corrompe quem a ele está sujeito. Ah, pastor, e esse tal do sofronismo? Pronto, chegamos no sofronismo. Sofronismos pode ser também traduzido por moderação. Literalmente a palavra assim, sofronismo quer dizer mente equilibrada. Mente curada da fragmentação. É a sanidade da santidade. Eu queria hoje receitar comprimidos e compromidos de sofronismo para os irmãos. Sabe, eu quero que a gente, eu vou usar uma palavra estranha, se embebede nos sofronismos, irmãos. Sabe? Que a gente busque esse equilíbrio. Eu não sei se você está vivendo uma situação, a semelhança do apóstolo Paulo, que a sua sanidade, o seu equilíbrio, você já não encontra mais forças. Você está se tornando uma pessoa que você sempre disse que jamais seria.
Se porventura você está passando por algo assim, lembre-se que você pode ainda agradecer. Lembre-se que você pode ressignificar a sua vida. Lembre-se que a vontade de Deus é soberana, que o que está acontecendo com você faz parte de um plano de Deus que aos seus olhos, agora, você não consegue compreender. Mas você vai exercitar a sua confiança. Tem estado chorando muito, muitas lágrimas. Encontre a consolação da parte que vem do Senhor. Tem sido alvo do desprezo, não permita que esse desprezo de fora se transforme em desprezo de dentro. Tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. Nunca foi por mérito. Deus ama a cada um de nós e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O meu amor por Ele é amor-resposta. Ele sempre me amou. Você pode ter dúvidas de qualquer coisa nesta vida, viu? Mas não tenha dúvidas o quanto Deus lhe ama. E Deus quer lhe convidar a viver uma experiência de sanidade. Ele quer que a sua caminhada ao lado dele se transforme em equilíbrio da alma. Se porventura você não tem vivido isso, eu quero lhe dizer, Jesus é este ponto de equilíbrio nas nossas vidas. É Ele quem permite, é Ele quem opera, é Ele quem põe a sua mão, é Ele quem, em alguns momentos, você vai ouvi-lo dizer aos seus ouvidos, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu quero desafiar você a colocar agora, sabe, a sua vida nas mãos de Deus. É mais ou menos assim. Imagina que aqui tem uma criança, seu filho, sobrinho, não sei, uma criança que ele conhece. E de repente você olha para esta criança e sabe o que é que você faz? Você bate palmas e depois estira os braços. O que é que essa criança vai certamente fazer? Ela vai pular na sua direção, não vai? Ela vai pular. Eu quero lhe desafiar a lançar-se aos braços de Deus. A colocar-se nos braços do Senhor e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor há de me dar conforto, segurar a minha vida, amparar-me. Eu não suporto mais viver assim. Eu preciso da tua orientação. Talvez a sua preocupação não seja nem com você, lembra da história? Talvez seja com outro. Mas Deus vai lhe dar forças para ser Paulo na vida de algum Timóteo. Até essa palavra de fé e de ânimo. Feche seus olhos e converse com Deus nesse momento. Jogue-se nos braços do seu Senhor. Jogue-se. Isso. Liberte-se de todas as amarras, das dúvidas, dos seus questionamentos, dos e se, por quê. Apenas entregue-se. Deixe Ele dirigir a sua vida. Deixe Ele trazer significado. Repouse nos braços do seu Senhor. Converse com Ele nesse momento.